Vocês já devem ter observado que os solos são formados pela junção de diversos agregados, nos quais estão ali as partículas minerais e orgânicas individualizadas, também conectadas entre si. Esses agregados, eles se formam por meio de um processo pedogenético específico que nós veremos nesta aula. O processo pedogenético específico responsável pela formação dos agregados dos solos é chamado de pedalização. Então, a pedalização nada mais é do que a formação de pads ou agregados estruturais do solo. Então, aqui nós conhecemos novos conceitos dos quais nós denominamos um agregado. Então, um agregado, que muitas vezes popularmente é conhecido como torrão de solo, na ciência do solo nós chamamos convencionalmente de agregado. Esse agregado, ele também pode ser chamado de pad, ou pads no plural, ou ainda agregados estruturais. Então, como se dá a formação? Tudo se inicia lá no material de origem, a rocha consolidada ou não, sofrendo intemperismo, fazendo então a formação de sedimentos, de material solto. E aí então vem a ocorrência da pedogênese nesse material solto. A pedogênese, ela vai ocorrer ali por meio da atuação de diversos processos pedogenéticos específicos ou, visto de uma maneira mais ampla, por diversos processos pedogenéticos múltiplos, os PPMs. Bom, esse material solto, então, ele vai estar sob a ação da pedalização e, a partir disso aí, a formação dos agregados estruturais. Quais são as formas com que ocorre a formação desse agregado? Ela pode acontecer basicamente de duas formas, que podem acontecer separada ou simultaneamente. O primeiro deles são os ciclos de umedecimento e secagem desse material, onde vai promover ali uma orientação de arranjamento das partículas e uma contração. Então, vamos imaginar esse material solto sendo umedecido pela água da chuva, por exemplo. Então, vai ocorrer uma expansão desse material. À medida que ele se expande, ele vai também se organizando e se empacotando ali, se alojando de uma maneira um pouco mais ordenada no solo. Quando ocorre a secagem desse material, ele volta a se contrair, ou seja, toda a água, todas as moléculas de água que estavam ali entre essas partículas sólidas do solo, sejam elas de composição orgânica ou mineral, elas se contraem e se aproximam. Nessa aproximação, há a formação do agregado ou do pad, fazendo então com que eles sejam ali formados e também estabilizados por conta da deposição de matéria orgânica ali na superfície. Como nós vimos em conteúdos anteriores, a matéria orgânica ela atua como um cimentante, um agente colante das partículas sólidas do solo, fazendo com que haja não só a formação, mas também a estabilização desses agregados no solo. E aí nós podemos citar a ocorrência de vários processos pedogenéticos múltiplos atuantes, como, por exemplo, a adição da matéria orgânica, a translocação, porque há a movimentação desse material ao longo do perfil, e também a transformação, porque a própria decomposição da matéria orgânica que é realizada para a formação desses agregados também é considerada transformação. E como fatores de formação atuantes, nós podemos ver o clima, principalmente aqui envolvidos nos ciclos de umedecimento e secagem por meio da precipitação, os organismos que estão envolvidos ali com os processos de adição de matéria orgânica nesses locais, o próprio material de origem, que foi o que deu origem, né, como o próprio nome diz, do qual se originou esse material solto que posteriormente formou o agregado estrutural, e o tempo que levou para se formar esse agregado. Então, o que vai promover no solo? Qual é o resultado da pedalização? Nada mais do que esses agregados que vocês popularmente conhecem como torrões de solo, que na verdade corretamente nós chamamos de agregados, eles são formados aí no final desse processo de pedalização. E ele ocorre em todos os solos. Todos os solos são formados por agregados. Nós temos aí na tela dois exemplos de agregados estruturais.
E nós já vimos em conteúdos anteriores que esses agregados eles podem ser classificados de acordo com o seu tamanho, com o seu formato e de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Então, aqui nesse exemplo, nós temos uma estrutura em bloco angular, ou seja, por que bloco? Porque ele tem quase que uma forma de um quadrado, então as medidas verticais são bastante semelhantes às medidas horizontais. E ele é angular por quê? Porque aqui nós temos vértices bem angulosos, formando então alguns ângulos aí. Aqui ao lado nós temos um bloco subangular. Ele também tem essa característica mais ou menos em forma de um quadrado, ou seja, a sua dimensão na horizontal é semelhante, parecida com a dimensão na vertical. E ele é subangular porque aqui nós não temos os vértices tão definidos, nós temos as extremidades mais arredondadas, então não são muito anguladas, por isso são chamados de subangulares. Mas se vocês revisitarem as anotações de aulas de outros perfis do curso, vocês se lembrarão que nós temos, além dos blocos, a estrutura granular, prismática, colunar, dentre outros. Então, para mais informações sobre esse processo pedogenético, acesse o material de estudo do Moodle e também, à medida do possível, o livro Pedologia Fundamentos, que conterá aí bastante informações para vocês se aprofundarem nesse assunto.